amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes ao fim da estrada há fé e desilusão. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Queres esmolas do céu, não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor.
Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Associação Espírita Boa Nova. Hoje, dia 25 de dezembro, estamos aqui comemorando, o nascimento do nosso mestre, do nosso guia e modelo, Jesus. Então, estamos muito felizes, muito contentes de cada um de vocês estarem aqui conosco, para que a gente possa estudar, para que a gente possa vivenciar os ensinamentos de Cristo, né? Então, antes da gente iniciar esse dia de hoje, esse dia de comemorações, de felicitações, vamos então iniciar com uma mensagem sobre o Natal para todos vocês. Carta de Natal, Espírito Casimiro Cunha. Meu amigo, não te esqueças. Pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste os nus, consola os tristes, nas festas do coração. Mas não te esqueças de ti. No banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois esforços de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espere e confia. Não te esforces de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deve julgar ninguém. Espera bem neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e de ilusão. Não te desse recompensa? Guarda-te ensinos de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Não te faixes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venha merecer. Desesperaste? Recorda. Na sombra dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre terreno escarcel. Aconchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Então, que essa mensagem ela possa adentrar nos nossos lares, possa adentrar em nossos corações e a gente possa vivenciar essa mensagem, esses ensinamentos aí na vida de cada um de nós. Então hoje nós estamos encerrando, o nosso ano de palestras públicas online e também o nosso Evangelho em Canção, esse mês em dezembro que nós trouxemos aí ensinamentos do Evangelho, da vivência de Jesus em nossas vidas, quando ele esteve aqui no nosso planeta Terra encarnado. E foram momentos muito felizes, momentos de muitas reflexões. Estamos muito gratos pelos artistas, pelos amigos, pelos convidados que vieram aí a brilhantar a nossa noite. Então, para encerrar esse momento de Evangelho, nós trazemos nossos queridos amigos Lucas Leivas e Michael Oliveira. Vai trazer aí o tema Jesus, o nosso presente. Então que nós tenhamos uma boa noite de estudos, de reflexões e o mais importante, que a gente possa sentir esse amor de Cristo, esses ensinamentos que ele trouxe aí para todos nós e que está até hoje em nossos corações. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, que estão chegando junto conosco nessa noite bendita. É um prazer muito grande, uma alegria poder, nesse mês de dezembro, quando nós já se ensaiamos para esse encerramento de ano, nós nos encontrarmos.
Que coisa boa nós podermos de novo estarmos juntos e que coisa boa a gente poder falar de Jesus, né? Afinal de contas, o aniversariante desse mês, o aniversariante desta data tão especial e que nós naturalmente escolhemos, enquanto seres humanos, lembrá-lo mais fortemente nesses últimos momentos do ano. E isso é muito importante, porque muitas vezes ele se faz esquecido no nosso dia a dia, e quando nós chegamos no encerramento do ano, ele se faz ainda mais presente. Que bom seria se ele pudesse estar sempre conosco no nosso pensamento, né? Sabemos que ele está conosco em todos os momentos, mas que o nosso pensamento, que o nosso coração pudesse se conectar mais vezes a ele durante o ano. Mas, pelo menos, hoje, nós vamos lembrar do nosso aniversariante, de Jesus, nosso Mestre. Para isso, né, de forma muito agradecida aos amigos que nos convidam para esse momento, eu quero convidar aqui também para estar conosco o amigo Michael Oliveira. Nós estamos distantes, né, geograficamente, distantes fisicamente, mas conectados aqui no nosso propósito. Eu estou em Santa Maria, o Michael em Passo Fundo, e nós continuamos nos encontrando de forma online para fazermos as nossas palestras musicais, para que a gente continue levando o evangelho por onde passar, né? Dia virá que a gente poderá fazer isso novamente fisicamente, né? Mas nesse momento a gente utiliza da tecnologia da internet para isso. Michael, muito obrigado por estar comigo mais uma vez e deixo a palavra contigo um pouquinho. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Nós aqui de novo, essa dupla, né? Eu e Lucas e eu, sempre tentando trazer o evangelho de uma forma divertida, através da arte, para a gente debater, né? Sobre o evangelho, né? Como dizia o Chico, o que temos de novo? Evangelho. O Emmanuel falava para ele, né? Então a gente tenta traduzir, às vezes, em música, tenta conversar, tenta inserir no nosso dia a dia as mensagens do mestre, porque ela é atemporal, né? Ela serve para a gente em qualquer época do mundo, assim, em qualquer instante. Então, que bom que a gente recebeu esse convite novamente para vir aqui falar sobre o nosso aniversariante, Jesus Cristo, e poder, né, falar sobre arte, falar sobre música e contar um pouquinho da história delas, o que elas se propõem a fazer, né? E vamos nessa pegada aí. Perfeito. Então, para a gente poder começar musicalmente essa nossa noite, vou convidar então ao Michael que faça a sua primeira música introdutória da noite e a gente vai fazer dessa vez um momento de conversa. Será mais um momento de conversa, de bate-papo do que uma palestra, né? Como nós estamos acostumados. O Michael vai trazer algumas músicas, muitas delas da sua composição, e antes de ele tocar, executar essa música, ele vai falar um pouco sobre elas. Ele vai falar um pouco sobre como é que foi que ele produziu, como é que foi que ele pensou nessas músicas, o momento que ele estava passando da sua vida, né? Porque tem muito do compositor, desses momentos que ele passa na vida, os livros, filmes que ele leu para se inspirar nisso, e aos poucos nós vamos conversando, depois nós vamos explanando um pouco sobre essas composições, né? Sobre esses momentos de inspiração. Vamos fazendo bem livre, bem um bate-papo mesmo nessa noite, né? Então, fica à vontade, Michael, para introduzir a primeira. Então, eu gosto mesmo de cantar, né? O Lucas é a pessoa que explana aí para nós. Então, vou fazer uma introduçãozinha, depois ele continua. Eu trouxe, então, uma música chamada Mestre, que ela, em si, ela conta um espectador, né? Remetendo naquela época do Cristo. Eu sou o espectador. Como seria se eu estivesse naquele instante, ou se já estive, não sei, né? Então, a gente sempre ouve dizer que Jesus Cristo nunca escreveu nada, nunca deixou nada escondido em algum lugar. Então, as pessoas sempre escreveram, declamavam aqueles instantes de espiritualidade que vivenciavam. Então, Jesus Cristo sempre ensinou pelo exemplo, né? E eu compus essa música Mestre, tentando descrever isso como se eu estivesse
observando o mestre quando ele vinha, ao entardecer, trazer seus ensinamentos para todos nós. Então, vamos lá, mestre. Sua história foi escrita pelas mãos daqueles que viram e sentiram a força de um amor que acolhia a multidão. A força de um amor que conhecia o coração. E a saudade no fim da tarde ia levar aqueles que sofrem, não entendem que a pesada dor a cura parte de nossas mãos. Dia viverei para sempre na tua paz, ó Mestre. Fazei de mim tua voz, e a eternidade será pouca para agradecer. Dia viverei para sempre na tua paz, ó Mestre. Fazei de mim tua voz, e a eternidade será pouca para agradecer. Mais uma vez tudo que fez por nós, Mestre. Maravilha. Essa música, na parte inicial ali, né, Mike, você fala um pouco sobre aqueles que se dedicaram a escrever o que Jesus fez, né? E sim, nós só temos hoje notícias de que Jesus realmente esteve conosco em algum momento, porque alguns espíritos resolveram se dedicar a este momento de escrita, né, de registro. E eu sempre digo que Jesus veio num momento muito acertado da história. Veio num momento onde não se tinha quase registro das coisas que eram feitas, né? Porque hoje em dia nós temos registros de tudo. Hoje em dia nós temos registro de tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós colocamos nesse momento nas nossas redes sociais tudo que vamos fazer. Então é difícil alguma coisa passar desapercebida, né, no dia a dia. E Jesus vem num momento em que não existia tecnologia alguma, em que não se tinha registros de quase nada. E alguns espíritos resolvem, então, registrar o que Jesus houvera feito naquele tempo. E é graças a estes companheiros que nós temos algumas notícias sobre as atividades de Jesus. E é interessante a gente notar, quando a gente fala sobre Jesus, que tudo aquilo que fora escrito se conectou muito mais nos feitos de Jesus do que
as aparências físicas de Jesus, do que muitas questões de onde Jesus realmente morava, o que Jesus, né, utilizava de roupa, quem é que estava com Jesus. Na verdade, os evangelistas, que são aqueles 4 principalmente que se propuseram escrever sobre Jesus, se detiveram em escrever sobre o que Jesus fazia. Se nós pegarmos os 4 evangelhos, nós vamos verificar que ali está principalmente atividades do que Jesus fazia no seu dia a dia. Que Jesus ia na casa de tal pessoa, que ele realizava uma cura, que ele fazia determinada coisa, né? Todas as atividades passo a passo que Jesus fazia. Obviamente que muita coisa se perdeu no tempo, né? Porque naturalmente as coisas eram naquele tempo esquecidas, muita coisa passava de boca em boca e se esquecia. E muitas vezes hoje nós nos pegamos discutindo e debatendo algumas questões que prendem a atenção do nosso tempo e os nossos esforços, principalmente, sobre algumas questões referentes a Jesus, que eu tenho certeza que o próprio se preocupou em nunca deixar registrado. Como? Se Jesus realmente tinha cabelo comprido, se Jesus tinha o cabelo curto, se Jesus era branco ou era negro, se Jesus, afinal de contas, utilizava um manto de couro cru ou utilizava alguma outra vestimenta. E muitas vezes nós nos pegamos discutindo e debatendo essas situações. Se Jesus realmente nasceu no dia 25, se ele foi crucificado lá na Páscoa, se ele viveu 33 anos ou viveu mais ou menos. Então, são detalhes, naturalmente, do âmbito histórico, que nós acabamos, muitas vezes, nos debruçando de uma forma muito mais fortemente do que nos debruçamos nas atividades e nos exemplos que Jesus nos traz. E é uma preocupação oportuna que nós precisamos ter, porque, afinal de contas, muitas vezes a gente esquece que, se nada é por acaso, não é por acaso também que Jesus veio há mais de 2000 anos, quando nós não tínhamos smartphones para que a gente registrasse tudo. E aí eu te faço uma pergunta, Michael, se em algum momento você já imaginou Jesus retornando hoje em dia, como seria a diferença de Jesus estar conosco hoje e de 2000 anos atrás? O que realmente isso teria de diferente no nosso dia a dia? Eu já me peguei pensando nisso, não sei se você já pensou. Não, nunca tinha pensado. Mas talvez fosse um caos, né? Todo mundo querendo tirar selfie com Jesus Cristo, né? Pouco importa o que ele veio falar, o que ele veio fazer, mas todo mundo queria correr para tirar um selfie com Jesus, né? Acho que as pessoas não... Parece que a gente tá tão infantil quanto naquela época, né? Ou regrediu, sei lá, de um tempo para cá. Há um filme que está estreando agora na plataforma Netflix, que ela faz uma crítica social bastante interessante e que talvez nos caiba nós podemos interpretar de diversas formas, né? Mas o nome do filme é Não Olhe para Cima. E este filme ele vai nos trazer um grupo de pesquisadores que descobre que a Terra será atingida por um cometa, por um asteroide gigante. Meteoro. Isto, meteoro. Ele será atingido por um meteoro e esse meteoro, pelo seu tamanho, pela sua força, irá dizimar a vida no planeta Terra. E aí esses pesquisadores se detêm, então, a levar, né, a notícia para as pessoas. Aí eles vão divulgar, né, nos seus grupos de cientistas, vão divulgar nas mídias, vão alertar as pessoas de que algo precisa ser feito para que as pessoas não morram devido a este meteoro. E aí o mais interessante desse filme, e que cabe a nós também essa reflexão, é que quando eles
começam a fazer o alerta para as pessoas, incrivelmente, as pessoas não dão bola para o fato de eles serem exterminados da Terra com este meteoro. Mas eles principalmente começam a fazer disso um evento, né? Fazer da vinda do meteoro um evento, como se fosse um show, né? E aí começa-se toda essa busca, né, por tentar conscientizar as pessoas que, na verdade, isso não é um evento, na verdade, isso é algo que gerará um caos, né? E aí ele dá para se fazer naturalmente que o autor deste filme, o diretor, ele tem uma intenção de fazer uma crítica conosco, né, sobre nós enquanto humanidade, que muitas vezes não damos bola para alguns avisos, algumas coisas, mas nós podemos também trazer isso para o nosso dia a dia, se nós imaginarmos Jesus hoje. Se aquele tempo muitos se deteram na figura de Jesus como sendo um popular, um agitador, hoje em dia talvez nós faríamos a mesma coisa. Talvez se Jesus estivesse retornando, nós estaríamos mais preocupados com este evento da chegada do Mestre do que com as palavras que ele nos deixaria. Eu acredito, sinceramente, que nós repetiríamos o mesmo gesto de 2000 anos atrás. Se ele não superasse as nossas expectativas, a gente ia apedrejar ele, né? Ia, entre aspas, apedrejar, né? Ia criticar Jesus, porque ele não é aquilo que a gente esperava, né? Nós temos ia cancelar. O termo é cancelar. Isso, o termo é cancelamento, né? Jesus seria cancelado, né? Ele, com certeza, seria uma expectativa muito grande para saber o número de seguidores que Jesus teria nas redes sociais. Não no seu exemplo, seguidores que replicariam seus exemplos, mas principalmente nas redes sociais, né? Essa seria a nossa preocupação. O engajamento. Então, vamos para a próxima. Qual é a próxima que nós temos aí? Eu trouxe, a próxima é Clara Luz. Tudo no universo é energia, tudo é luz, né? Então, eu tentei compor essa música, primeiramente, porque eu li um livro chamado As Várias Encarnações de Joana, né, de Cusa. Mas depois eu pensei que talvez eu tivesse errado fazendo aquela música naquele tempo, e eu fui finalizar ela depois, e ela teve um outro contexto, um outro sentido, chamada Clara Luz, que também se remete ao Cristo, né? Que quando a gente entra em oração, então, esse feixe de energia que desce sobre a gente, modifica tudo. Ele clareia nossos pensamentos, ele mostra caminhos que a gente não estava vendo. Então, essa força, essa energia que vem do céu, que vem por Jesus, ela tem essa capacidade de nos tornar diferentes. Basta apenas se concentrar, né? A gente está a distância que a gente está de Jesus é uma oração. Então, Clara Luz remete a isso. Vamos lá, então. Me abraça forte contra o peito e faz a dor ir embora. Que luz é essa que vem e faz amanhecer o escuro do meu ser? Tua voz é luz, clara luz, clara luz. Teu sorriso é luz, clara luz,
luz, clara luz. Teu olhar é luz, clara luz, clara luz. Teu olhar é luz, clara luz, clara luz. Que força é essa que vem e faz amanhecer o escuro do meu ser? Tua voz é luz, clara luz, clara luz. Teu sorriso é luz, clara luz, clara luz. Teu amor é luz, clara luz, clara luz. Teu olhar é luz, clara luz, clara luz. Clara luz me faz lembrar também, né, principalmente de Clara de Assis, né? Eu sou um admirador, né, da história de Francisco e Clara, e aí quando nós nos pegamos pensando, né, em Clara de Assis, nós naturalmente vamos remeter a Jesus também, né? Porque afinal de contas, uma das histórias que eu mais gosto de ouvir e de contar é aquela história quando Clara de Assis está se despedindo de Francisco, porque Francisco estaria já prevendo seu desencarne. Os dois já estavam com uma idade mais avançada para a época, eram companheiros de jornada. Até hoje se tenta explicar um pouco desta relação de Clara com Francisco. Não se compreende até hoje muito bem esta relação, porque nós naturalmente poderíamos dizer, pela nossa pequenez, que Clara e Francisco eram um casal. Mas não há comprovação na história de que eles eram realmente um casal amoroso, um casal romântico. Mas eram dois espíritos que comungavam da mesma experiência. O importante desta história é que nos conta os espíritos que Clara de Assis, quando estava se despedindo de Francisco, naquela região da Úmbria, onde se tinha uma noite extremamente fria e dias também de muita neve, era um inverno extremamente rigoroso, onde o solo era branco, com alguns centímetros de neve. E enquanto eles se despediam um do outro, Clara fez uma pergunta para Francisco, dizendo: Pai Francisco, como ele era chamado, quando tu retornarás? Porque muitas vezes eles conversavam sobre a vida após a morte, a questão de o jumentinho, como chamava Francisco, permanecer na terra e nós prosseguirmos vivendo. E ele dizia: quando tu retornarás? E então Francisco olha para aquele chão em neve e diz assim: quando voltar a primavera. E até hoje não se tem uma explicação também para o que ocorreu naquele momento. Quando Francisco fala essas palavras,
era como se no local onde eles estivessem, derretesse aquele gelo e alguns botões de rosa surgissem. Era talvez um efeito físico daquela mediunidade de amor tão grande que um tinha pelo outro. E era também, com certeza, a comprovação de que aquele que era talvez, e fora, de uma forma muito pessoal falando, um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus na Terra, comprovasse de que ele estaria conosco sempre que visualizássemos uma flor. E quando ele fala a primavera retornar, ele não está falando da estação do ano, mas ele está falando daquele desabrochar da flor dentro de nós. Isso significa que a primavera pode ser o ano todo. Não é necessário que a gente permaneça no inverno, no verão ou no outono, mas principalmente que a gente tenha sempre a primavera dentro de nós. A estação das flores, mas que ela seja um desabrochar dentro do nosso espírito. E aí, Francisco de Assis nos dá este recado enquanto humanidade, que assim como Jesus, ele jamais se desprenderia de nós. Então, sempre que nós lembrarmos das suas mensagens, nós teremos uma rosa em flor dentro de nós. E é esta mensagem, né, que também nos traz o Michael na sua música, quando ele nos traz Clara Luz. Não só falando de Clara de Assis, mas principalmente dessa luminosidade de Jesus, que até hoje nós tentamos explicar àqueles que tiveram com Jesus em algum momento, aqueles que em algum momento olharam para os olhos de Jesus, nunca mais foram os mesmos. Aqueles que puderam estar presentes junto com o Mestre, eu tenho certeza que modificaram seu dia a dia, assim como aquela história do soldado, né, romano, que olha para Jesus e nunca mais é o mesmo depois de ouvir as suas histórias, né? Então é uma belíssima música, um belíssimo ponto, né, que nos traz o Michael também no Clara Luz. É isso aí. Vamos para mais uma? Vamos. Seguindo esse mesmo contexto, né, eu acredito que, entendendo a nossa pequenez, mas todos nós já imaginamos um instante em que encontra Jesus, né? Principalmente quando a gente está triste, quando está sofrendo, quando quer pedir uma ajuda, quer pedir um abraço, um colo, e se concentra em Jesus, né? Então, baseado nisso, eu escrevi uma música também chamada Senhor do Mundo, que vai contar essa história de uma pessoa que está sofrendo naquele instante, que conta todos os percalços que a vida lhe impôs, né? Mas mesmo assim, ele ouviu falar desse Messias que curava as dores da alma, que conhecia o nosso contexto, o nosso espírito, somente pelo olhar, pelo toque. Então, eu tentei traduzir isso numa canção chamada Senhor do Mundo. E acredito que vocês já devem ter ouvido em outros instantes, mas como a gente está nessa dinâmica, eu quero trazer ela para vocês hoje de novo. Vamos lá, então. Eram dias difíceis, lugares precisei passar, os pés descalços e um coração que não sabia amar. Encontrei tua luz. Por entre barcos
A luz do mundo eu vi chegar, no céu as estrelas, com brilho intenso em meio ao luar. Contemplei tua luz, Senhor do mundo. Ouvi falar de ti e eu vim até aqui pra te pedir perdão. Entenda, eu andei sozinho em meio a um deserto, a escuridão, e até chegar aqui eu sofri. Com passos calmos, tu vieste em minha direção, palavras doces, como um sorriso me estendendo a mão. E eu senti tua luz, Senhor do mundo. Ouvi falar de ti e eu vim até aqui pra te pedir perdão. Entenda, eu andei sozinho em meio a um deserto, a escuridão, e até chegar aqui eu sofri. E todo esse tempo foi necessário para entender que nada é maior que o amor que tem por nós. Maravilha. Isso aí, Senhor do Mundo. Senhor do Mundo é uma daquelas composições, né, que muito bem inspirado pela espiritualidade, o Michael nos traz uma reflexão muito importante, né? Hoje, nós, enquanto espíritos reencarnantes, não sabemos se estivemos com Jesus, se o conhecemos ou ouvimos a sua palavra em loco, né? Mas nós ouvimos falar de Jesus, como nós estávamos falando lá anteriormente, lá na primeira música, né? Lá no Mestre, nós estávamos falando sobre isso. E quando a gente ouve falar de Jesus, né, muitas vezes a gente fica pensando, né, se Jesus, né, realmente existiu, se Jesus realmente passou por tudo isso, se nós acreditamos neste Jesus. E aí é interessante a gente pensar, né? É um nome tão forte que há mais de 2000 anos separou o tempo em antes e depois dele, de tão importante que ele foi para a humanidade, né? Mas também é um espírito que nos traz mensagens interessantíssimas. Mesmo aqueles que não o conheceram, se em algum momento mexeram o seu interior. E é isso que o Michael nos traz nessa música, né? Senhor do mundo, ouvi falar de ti, eu vim até aqui para te pedir perdão, né? E quantos, né, tiveram essa oportunidade, e quantos até hoje, mesmo sem conhecer Jesus há 2000 anos pessoalmente, têm essa oportunidade de se redimir devido a ele. Nós não estamos aqui falando de religiosidade, estamos falando de espiritualidade, né? Quando você se espiritualiza para
crescer também interiormente. E eu me lembro de uma passagem muito interessante. Eu sempre fui extremamente admirador da passagem de Lázaro, tanto que, se algum dia eu tiver a oportunidade ainda de trazer ao mundo um menino como meu filho, se chamará Lázaro. Atualmente, estamos aguardando a Liz, né? E o Lázaro, quem sabe, chegará algum dia, né? Justamente por essa admiração que eu tenho por essa passagem de Lázaro. Porque a passagem de Lázaro, ela não é simplesmente uma ressurreição, como muitos falam, né? Jesus ressuscita Lázaro. Primeiro, que se nós compreendemos que Jesus não ia contra as leis da natureza, Jesus não ressuscitava ninguém. Jesus não poderia trazer alguém dos mortos, né? Só porque queria trazer alguém, né, ressuscitado, morreu e ressuscita. Então, nós entendemos hoje que Lázaro estava num estado chamado de catalepsia, onde muitas vezes se enterravam pessoas vivas, porque a catalepsia faz com que os corpos permaneçam num estado quase de morte. Quando nós falamos, né, deste estado de quase morte, é porque a pulsação ela é tão pequena que se dá muitas vezes esse entendimento. Por isso, depois de muitos anos, de muitos séculos, se inventou o velório, para que as pessoas não fossem enterradas vivas. As pessoas ficavam com velas acesas em volta do defunto, para ver se ele não ia levantar, porque vai que ele estivesse desmaiado, estivesse em coma, no estado cataléptico, por isso o velório. Hoje em dia, naturalmente, que isso se manteve devido à nossa questão cultural, mas o velório não seria mais necessário por essas causas iniciais. Hoje se faz naturalmente por uma despedida dos parentes, distantes naturalmente, que há muito tempo não vem o desencarnado, e se despedem naquele momento. Mas o velório, de uma forma inicial, foi justamente para isso. E Lázaro estava, neste momento, morto, entre aspas. Marta, sua irmã, procura Jesus para que ele, como ela ouvia falar, como está dizendo a música do Mike, ouvia falar que Jesus fazia milagres. Então ela chama Jesus, o encontra e diz: Lázaro está morto. E nós, né, precisamos que o Senhor ressuscite-o, né, porque ele era o provedor da família, né? E aquele tempo, se uma família tinha apenas mulheres, estava fadada a elas serem jogadas, né, ao nada, porque era necessário aquele tempo que o homem fosse o provedor. E aí então Maria e Marta, as irmãs, procuram Jesus para ressuscitar Lázaro. E aí quando Jesus chega até onde está a pedra da tumba de Lázaro, manda tirar a pedra e chama Lázaro pelo nome, dizendo: Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro vem caminhando enrolado naqueles panos que eram tradicionais naquele tempo de algodão. Esta passagem é muito interessante porque Jesus chama Lázaro pelo nome, já compreendendo a situação que ele estava e sabendo da necessidade daquelas companheiras. E aí, quando ele chama Lázaro pelo nome para fora, ele não está simplesmente fisicamente chamando Lázaro para fora da tumba. Ele está despertando naquele companheiro algo muito maior, que era para aquela mensagem de Jesus, que era para aquele momento de exteriorização do ser, do espírito. É um convite a nós, né? Tem uma música muito bonita também do cancioneiro evangélico que fala sobre isso, né? Me chama pelo nome, né? E fala sobre esta passagem justamente de Lázaro, e é como se nós estivéssemos agora tendo uma oportunidade de vida nova, observando algo externo que nós temos para ver. E muitas vezes são os momentos de dificuldade, são os momentos de quase morte de nós mesmos que a gente acaba observando o exterior. E aí o depois dessa mensagem que é o mais legal. Quando Lázaro sai para fora da tumba, Jesus não cobra de Lázaro que ele agora vire seguidor.
Jesus simplesmente olha para ele e deixa-o ir. Jesus caminha para longe, segue o seu andamento e diz para Lázaro prosseguir a sua vida. Deixa-o livre, deixa-o escolher. Então, a nossa conexão com Jesus precisa ser de livre-arbítrio. Ela precisa ser nossa. Assim como a gente faz com aquele alcoólatra que precisa de ajuda, quando ele identifica que ele precisa se tratar. Não adianta nós queremos empurrar goela abaixo dos outros a mensagem do Cristo. É quando nós nos identificamos com ela que nós vamos realmente chegar mais próximo. E nesse momento é muitas vezes necessário deixar ir. Essa mensagem é muito interessante realmente, porque nos fala justamente sobre isso, né? Sobre esse Senhor do mundo que o Michael nos traz, né, nessa canção. Michael, Realmente é uma... saideira? Vamos. Então, a gente está... Vamos fazer uma homenagem, né, ao aniversariante da noite. Acredito que todos já conhecem a música, ou já ouviu falar Noite Igual, que vai falar sobre essa noite do nascimento do Cristo. Que nasce a esperança, que nasce o amor novamente no planeta. E é uma música tão simples e ela é tão cheia de contexto, né? E que ela serve exatamente para esse dia, para terminar a nossa reflexão, a nossa palestra. Eu convido a todos, então, para cantar comigo, certo? Noite Igual, se alguém quiser pesquisar aí. Noite igual não haverá neste mundo e céu, não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e a esperança de ter outra noite igual. Realmente não haverá uma noite tão brilhante, tão importante como a vinda de Jesus para esse planeta. É verdade. Talvez nós não saibamos ao certo, né, qual foi a noite, se ela realmente foi no 25, como hoje nós elegemos,
mas o importante é que em algum momento nós tivemos essa conexão realizada, né, junto com Jesus, quando ele escolheu, por muito nos amar, estar conosco de novo, né? Ele escolheu estar conosco justamente por saber que a gente precisava, né, estar junto com ele de novo. Então, que alegria, né? Que bom que a gente pôde ter essa noite inesquecível, mesmo que a gente não recorde, né? Hoje, talvez no nosso íntimo a gente leve um pouco dela, né? Dessa noite tão importante, tão bonita, né? Que a gente tem nesses dias. É verdade. A data em si acabou se tornando uma data comercial, né? Então, aos poucos aí a gente consegue, quem sabe, retornar ao sentido verdadeiro do 25 de dezembro, né? Que é reviver o amor do mestre, sentir a presença dele como energia, né? Como a mensagem que ele nos quis passar. O presente é importante, mas que a gente saiba também amar e a cuidar do nosso próximo. Exatamente. Para a gente poder encerrar, Michael, eu separei aqui um pequeno poema, né, que é desse livro aqui, que vem muito bem a calhar, né, de Chico Xavier, Antologia Mediúnica do Natal. Ele é muito legal, ele tem um apanhado de coisas bacanas aqui que falam sobre o Natal. E eu separei aqui um poema, que é o poema que encerra o livro, né, que se chama Na Noite de Natal, capítulo 78, de Carmen Cínira. E aí eu gostaria, Michael, que você então fizesse um dedilhado para nós, aí para a gente poder encerrar, né, de uma forma recitando este poema como se fosse a nossa prece. Vamos lá, então. Então, o poema de capítulo 78, Na Noite de Natal, de Carmen Cínira, do livro Antologia Mediúnica do Natal, diz o seguinte: Noite de paz e amor, repicam os sinos, doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante os júbilos do povo, sob a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filho a mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume sob o claro do céu. Nascem canções e caminho de mansinho em édens fechados de carinho, de esperança e de mel. Mas lá fora a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento, sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando a morte, a bênção, o repouso, em terrível pesar. Ah, como é triste a imensa caravana, que segue aflita sob a treva humana, sem consolo e sem lar. Tu que aceitastes a luz renovadora, do rei que se humilhou na manjedoura, para amar e servir. Volve o olhar compassivo à senda escura, vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz. Para unir-nos no amor fraternalmente, desceu Jesus do céu resplandecente e imolou-se por nós. Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor.
Traze a quem sofre a lúcida fatia do teu pranto de sonho e de alegria, temperado de amor. Visita as chagas negras na mansarda, onde a miséria súplice te aguarda, em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal, prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto na estalagem, um ninho pobre em vão, e encontra sempre a cruz, ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. Poema Na Noite de Natal, de Carmen Cínira. Dessa forma, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que tivemos de reflexionar, lembrando Jesus e trazendo mais para perto de nós hoje. Uma ótima noite a todos e que Jesus possa repousar conosco, não só hoje, mas nas próximas noites que virão e principalmente nesse ano que já está se avizinhando. Obrigado, amigos, e até uma próxima vez. Fiquem com Deus. Então, boa noite a todos, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de muita luz, de muita paz, de muita saúde para todos nós, que estamos precisando bastante, né? E que ano que vem estejamos aqui juntos novamente, na nossa live, na nossa palestra pública online, tá bom? Esperamos todos vocês e fiquem todos com uma mensagem de encerramento, uma mensagem de Natal, aí com o nosso querido amigo José Avelino Nunes. Tá bom, pessoal? Boa noite, tudo de bom, Feliz Natal para vocês. Como sempre, é uma grande alegria estarmos conectados para juntos, né? Nós, nesses momentos tão importantes, essas datas especiais como estamos passando agora, nos aproximando do Natal, para, em primeiro lugar, agradecermos a Deus pela vida. Agradecermos também por termos o privilégio de estarmos estudando a doutrina espírita. E agradecer também a todos vocês, nossos amigos e amigas, que tanto nos ajudam todos os meses. Agradecimento especial, esse pessoal que nos ajudou durante o período difícil da pandemia. E também aqueles que nos ajudaram, estão nos ajudando na obra, né, da nossa construção, através de concreto, de pré-laje, e enfim, a todos. E um agradecimento especial também, né? Aquelas pessoas que de longe, do Rio de Janeiro e de outras cidades, nos ajudaram através das suas colaborações com as lives, né? Nessa programação especial de Natal, como o Ricardo, o Pedro, o Tiago, né? O Lucas, né? E o Mark, que tanto nos ajudaram nesses momentos de programação especial que fizemos no mês de dezembro. A todos vocês, nossos amigos e amigas, o nosso muito obrigado, um Feliz Natal e que Jesus esteja com todos nós, todos os dias. Muito obrigado a todos vocês.